5 livros que toda mulher precisa ler. Hoje eu vou te mostrar 5 livros que toda mulher precisa ler. Não para se tornar perfeita, nem para se adequar a padrões, mas para se tornar mais forte, mais livre, mais consciente. Esses livros são livros que transformam a autoestima, que quebram crenças, ajudam a curar feridas que ninguém vê, fortalecem a sua inteligência emocional e te ensina algo que a maioria de nós nunca aprendeu na infância, que é como se colocar em primeiro lugar sem culpa. Foram livros que mudaram a minha relação comigo mesma, com meus limites, com meus padrões emocionais. Mudaram a forma como eu me enxergo e como eu enxergo o mundo. E eu tenho certeza que esses livros vão te ajudar a alcançar a sua melhor versão. E se você ainda não me conhece, eu sou a Su e aqui a gente fala sobre livros para te ajudar a construir a vida que você tanto sonha viver, com prosperidade, abundância, com sentido e em todas as áreas da sua vida. Então vamos para os 5 livros que são muito especiais, que me ajudaram muito e eu tenho certeza que vai te ajudar também. O primeiro livro é um livro que eu amo, eu já li ele e já ouvi o audiobook algumas vezes, que é Autocompaixão. Não sei se vai dar para ver a capa, mas depois eu coloco a imagem aqui também. Esse livro foi muito importante para mim. Nesse livro, a Kristin Neff mostra que se tratar com gentileza não é uma fraqueza. Na verdade, te deixa forte. Nós mulheres somos ensinadas a ser fortes, responsáveis, prestativas, resilientes, mas nunca fomos ensinadas a sermos boas com nós mesmas. Ela ensina que a autocrítica não é força, é a autoagressão e que a sua voz interna pode virar a sua maior aliada. A cura emocional que você tanto busca começa quando você para de ser a sua maior inimiga, para de se punir e começa a se acolher, a se tratar como uma melhor amiga, a se tratar com carinho, com respeito. Por que toda mulher deveria ler? Porque a maioria das mulheres se cobra 10 vezes mais do que deveria e se acolhe 10 vezes menos do que deveria. Por quê? Porque a gente tem o hábito de se tratar como se fosse a pior inimiga. E nós somos as nossas melhores amigas. Eu sou a minha melhor amiga, então eu tenho que me tratar como se eu tratasse uma melhor amiga. Tratar com carinho, com respeito, parar de usar as palavras contra mim mesma, parar de falar coisas e afirmar coisas negativas sobre mim mesma. Eu tenho que ser a pessoa que me acolhe, que fala palavras gentis, que eleva a minha autoestima, a minha autoconfiança. Ela diz: falar consigo mesma com compaixão ativa o mesmo sistema neurológico de segurança que sentimos quando alguém nos abraça. Faz o teste. Quando você fala consigo mesma, com carinho, com respeito, alguma coisa lá no fundo muda em você. Faz o teste e depois me conta. O segundo livro, eu não tenho ele aqui em mãos, o meu eu deixei no Brasil, que é A Coragem de Não Agradar, mas eu vou deixar a foto aqui para você. Esse livro é libertador, principalmente para mulheres que querem agradar o mundo inteiro, o tempo inteiro, e acabam se traindo no processo. Pontos centrais que o livro explica. A sua vida não é um palco para ser aplaudida, você não precisa corresponder às expectativas de ninguém. A opinião dos outros só te influencia quando você dá esse poder. Ele desmonta pensamentos como: se eu disser não, vão pensar que eu sou grossa. Se eu me posicionar, vão me rejeitar. Eu preciso ser perfeita para ser amada. O livro mostra que viver para agradar é ser presa e que liberdade real vem de autenticidade e propósito, não de aprovação. Ele diz: a liberdade nasce quando você decide viver para si e não para os olhos dos outros. Isso é libertador. Eu sei que não é fácil, mas é possível e esse livro pode te ajudar a alcançar essa liberdade de não precisar agradar todo mundo para viver uma vida feliz, com sentido e próspera. Terceiro livro é A Síndrome da Boazinha.
Gente, esse aqui também vai falar um pouco sobre agradar, sobre a necessidade de agradar, sobre a necessidade de ser boa o tempo inteiro. Esse para mim é um dos livros mais necessários para toda mulher, porque desde a infância a gente é ensinada a ser boazinha, a não reclamar, a não incomodar, e isso deixa marcas. A Harriet explica que nós somos socialmente programadas para sermos boazinhas. A sociedade programa a gente desde a infância para ser assim, boazinhas. Não incomodar, não dizer não, não chatear ninguém, não confrontar e aceitar o que aparece. Só que isso custa caro, porque aos poucos isso vai gerando consequências horríveis. Você começa a ter dificuldade em colocar limites. Você se culpa excessivamente. Você assume responsabilidade demais, responsabilidade que não deveria ser sua. E nessa parte de aceitar responsabilidade demais, gente, isso acontece não só no âmbito ali na sua casa, na sua família, mas isso acontece também no trabalho. Quantas vezes você não aceitou tarefas excessivas, tarefas que outra pessoa deveria fazer simplesmente pelo medo de falar não, né? Pela necessidade de ser boazinha, de ter que agradar, e você acaba exausta por fazer demais. E também aceita migalhas emocionais, vive com medo de desagradar e pode viver em relacionamentos desequilibrados. Ela fala o seguinte: ser boazinha não é ser bondosa. Ser boazinha é ignorar suas próprias necessidades. É aquele limite onde você ignora o que você deseja, o que você realmente quer, as suas próprias necessidades e coloca como prioridade a necessidade das outras pessoas, se deixando para depois. E por que toda mulher deveria ler? Porque dizer não é um sinal de amor próprio e não de egoísmo. E a gente tem que aprender isso. O quarto livro é Mulheres que Correm com Lobos. Eu não tenho a minha versão aqui também, mas vou deixar a foto aqui para você. Eu dei a minha versão para uma amiga, eu preciso comprar outra, porque é um livro incrível. Ele é um pouco grande, é um calhamaço, mas é maravilhoso. E sim, toda mulher precisa ler esse livro, porque ele é um clássico da psicologia feminina. Clarissa fala sobre a mulher selvagem, intuitiva, criativa e poderosa que toda mulher carrega, mas que a sociedade tenta silenciar. Esse livro vai te ajudar a resgatar a sua força interna, a abandonar papéis sociais que te apertam e te impedem de evoluir, de crescer, de seguir a sua essência. Vai te ajudar a reconhecer padrões emocionais repetitivos que atrapalham a sua evolução e também a se reconectar com a sua essência e com a sua intuição. Ela fala o seguinte: quando uma mulher volta para si mesma, nada a detém. É um livro profundo, simbólico, transformador. Um verdadeiro reencontro com quem você sempre foi, mas que estava ali perdida, escondida. Outra frase desse livro que eu acho muito importante é o seguinte: a mulher aprende cedo demais a cortar partes de si para caber em lugares que nunca foram feitos para ela. Esse livro é maravilhoso. Se você tiver a oportunidade, leia, porque vai te ajudar muito. O quinto livro é o Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Esse livro deveria ser obrigatório para toda mulher, na verdade para todo mundo, porque grande parte do que trava a nossa vida está relacionada à forma como lidamos com as nossas emoções. Goleman mostra que inteligência emocional é quase mais importante que inteligência intelectual, principalmente em relacionamentos, carreira, nas decisões, na autoconfiança, na prosperidade, vida espiritual e na saúde mental. Pontos principais que o Goleman trata nesse livro. Você não é escravo das suas emoções, você pode entender, regular e direcionar essas emoções. Emoções não são fraqueza, emoções são informações. E a forma como você reage ao mundo determina a forma como o mundo reage a você. Por que toda mulher deveria ler esse livro? Porque mulheres carregam pesos emocionais demais. Às vezes interpretam sensibilidade com defeito, quando na verdade é um superpoder. Quando você desenvolve inteligência emocional, você começa a colocar limites com mais naturalidade. Para de se culpar por tudo. Entende seus gatilhos emocionais. Quebra ciclos de ansiedade, começa a fazer escolhas com mais consciência e acaba prosperando com muito mais facilidade. Entender e começar
a direcionar suas emoções é muito importante para construir uma vida próspera, abundante, com sentido em todas as áreas da sua vida. Esse livro não vai só te ajudar a ter uma vida próspera e abundante, vai te ajudar a ter relacionamentos mais saudáveis, a lidar consigo mesma melhor. Então é um livro muito importante e eu sugiro que você leia, porque vai te ajudar muito. Ele vai te ajudar a mudar a forma como você enxerga a si mesma e a forma como você enxerga o mundo. E isso é muito importante. Você não pode controlar o que sente, mas pode controlar o que você faz com o que você sente. Esses 5 livros foram muito importantes porque me ensinaram algumas coisas. A primeira delas é que eu não preciso ser perfeita para ser digna de amor, de prosperidade e de respeito. A segunda coisa, a minha voz, o que eu penso, o que eu sinto, importa. E ignorar isso é uma forma de abandono. A terceira coisa é que ser forte não é carregar o mundo inteiro sozinha nas costas. É aprender a carregar a si mesma com consciência, com amor, com carinho. Eu espero que você leia alguns desses livros e que eles façam a transformação que fizeram na minha vida. E se você gostou, já curte. E se você ainda não me segue, já segue para não perder nenhum vídeo. Eu fico por aqui. Beijo e até o próximo vídeo.